Olá, dando continuidade na nossa leitura e estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, né? Adentraremos agora ao capítulo 9, que trata da mediunidade. E este capítulo, na primeira parte, ele é um tanto extenso como os outros, nós vamos gravar em 2 vídeos. E esta primeira parte, ela tem algumas conceituações sobre mediunidade, sobre animismo, muito importante, né? Para os nossos conhecimentos e as nossas reflexões, né? Aproveitando o caso de Marcelo, que vimos no episódio anterior, André Luiz, nesse capítulo, ele começa da seguinte forma. Sobremodo interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro no dia seguinte certas questões que fortemente me preocupavam. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que muitas vezes perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Alguns estudiosos do espiritismo devotados e honestos reconhecem os escolhos do campo do mediunismo. Criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Esse é um problema que enfrentamos em diversas casas espíritas, mormente no passado, onde o animismo, ou seja, a manifestação do espírito do próprio médium numa comunicação, né? E o que faz com que muitos possam achar que está sendo uma mistificação de uma comunicação vinda do plano espiritual, mas que muitas vezes é a lembrança ou é a mensagem do próprio espírito do médium de tempos passados, trazendo algumas informações, né? E sempre se condenou muito no passado, em diversas casas espíritas, e algumas ainda o fazem, né? E isso acaba prejudicando a própria desenvoltura da sensibilidade do médium, que se vê retraído diante de tanta cobrança ou diante de dizer que ele é um mistificador, entregando a inatividade no campo da mediunidade. Mas continuemos os estudos aqui com André e Calderaro. Continua André. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da Terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos, ponderando observações ouvidas nos últimos tempos em vários centros de cultura espiritualista, com referência ao assunto, inquiria de mim mesmo se o problema oferecia relações com os mesmos princípios de Pavlov, né? Aqui falando sobre o reflexo condicionado, como vimos no episódio anterior. O instrutor ouviu-me paciente até o fim das minhas considerações e respondeu benévolo. A consulta exige mediação mais acurada. A tese animista é respeitável, André. Partiu de investigadores conscienciosos e sinceros e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria de nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveria aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica porque o animismo se converteu em Cérbero. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem
dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclamam-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza. Vejo que todo médium, muito provavelmente, ou iniciante, passa pelo processo anímico, né? E é natural que isso aconteça, pois nós somos detentores de uma memória ou de um conhecimento de outras encarnações e elas podem vir a se manifestar através de nós mesmos encarnados, né? O nosso espírito ou as nossas memórias mais antigas, né? E quando se percebe que é algo que é do próprio médium, né, sempre se coibiu esse evento. E aqui Calderano vem nos trazer que, de fato, isso atrapalha o próprio desenvolvimento de trabalhadores no campo da mediunidade, no intercâmbio entre os dois planos de vida, né? Portanto, sejamos mais condescendentes com aqueles que trazem o animismo, mas que também procuremos educá-los, né? Os cursos que nós participamos não são de desenvolvimento mediúnico, pois a mediunidade é inerente a cada um de nós, mas sim de educação mediúnica. Demos continuidade. Continua Calderaro. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, em se reunindo para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com esforço. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica por uma lâmpada vulgar. Nenhuma árvore nasce produzindo e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear um estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de lutas, de esforço e principalmente de disciplina, como o próprio Emmanuel aconselhava a Chico Xavier. Daí, André, nossa legítima preocupação em fase da tese animista, que pretende enfeixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, no instrumento mediúnico. Precisamos de apelos mais altos que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vasto recurso de conhecimento na estrada por eles mesmos perlustrada, a fim de que a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes ao espírito. Fez pequeno intervalo, Calderaro, que eu não ousei interromper, diz André, fascinado pela elevação dos conceitos ouvidos, e ele então continuou. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar o domínio das mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Isso quer dizer que mobilizavam matéria sutil, independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Se as consciências fragmentárias do experimento eram capazes de usar essa energia provocando a repetição de determinado fenômeno no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente em sintonia com a dele? Dentro de tais princípios, André, é imperioso que o intermediário crença em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas ocupam a vida em todos os recantos.
mas a elevação condiciona fervorosa procura. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parece desconhecer tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Compreendes a dificuldade, André? Sim, começava a entender. As elucidações, todavia, eram demasiado fascinantes para que eu me abalasse a qualquer apontamento. Guardei por isto a continuação das definições nas posturas de humilde aprendiz. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando símbolo mais singelo, figuremos aqui o médium como sendo uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu aparente solução de continuidade em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, é-lhe imprescindível haver aprendido a ceder e nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam. A breve trecho, tal aquisição que reclama devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Para conseguir edificação dessa natureza, faz-se místero refúgio frequente à moradia dos princípios superiores, lá na nossa casa mental, no sótão. A mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A vanguarda impõe a soledade e a incompreensão, por vezes dolorosas. Todavia, essa condição representa artigo da lei que nos estatui adquirir para podermos dar. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Nasce daí, em se tratando da mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Fenômenos, não lhe importa a natureza, é forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. A ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. E como somos filhos do Deus revelador, infinito em grandeza, é de se esperar tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento à maneira que grandeçam nossos títulos meritórios. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura, que, segundo o parecer do próprio Emmanuel, a intuição, seria a mediunidade do futuro. Continuemos. Moisés desempenhou sua tarefa compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe sob incoercível comoção os sublimes princípios do Decálogo. Sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas no plano espiritual, entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina venerável, embora baseie-se no exclusivismo e no temor.
Com Jesus, o aspecto da mediunidade é totalmente diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai através da própria consciência, do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Em razão disso, André, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. Vemos, pois, dois tipos de medianeiros, do próprio céu, eminentemente diversos, mostrando qual o padrão desejável. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. E após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Atingida esta realização, estará então preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes com a ponte benfeitora a oportunidade de se encontrarem uns com os outros na posição evolutiva em que permaneçam através de entendimentos construtivos. Devo dizer-te, André, que não cogitamos aqui de faculdades acidentais, que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço sem o espírito de ordem e de disciplina, verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Referimos-nos aqui, sim, à mediunidade aceita pelo cooperador e mobilizável em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhe digam respeito, e este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-lo de vez, toda a obra impõe começo. Como revelasse nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim, diz André, ante os conceitos ouvidos de Calderaro, ele modificou a inflexão de voz e tranquilizou-me. Reportamo-nos ainda ao Cristo. Importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das convenções perturbadoras e que, inermes, se entregaram. Outros tantos mantêm-se jungidos à carne fora dela na atividade desordenada em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Esse trecho se refere, evidentemente, ao nosso porão da nossa mente, ao porão da casa mental, que simbolicamente André nos explicou em capítulo anterior, que é exatamente onde a gente tem todas as nossas experiências, as boas e as não tão boas, o processo do nosso subconsciente, aquilo que se manifesta em nós através de tendências e tentações, né? Continuando. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito, que os integre no quadro da lídima elevação. Subtrai o corpo físico à situação
prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispírito, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. E aqui Calderaro se refere ao nível térreo da casa mental, o nível consciencial nosso, o nível onde a nossa vontade, o nosso poder de livre-arbítrio e de escolha tem que se manifestar para a nossa própria evolução espiritual. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Muita gente no plano da crosta planetária conjectura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixado o corpo ao sepulcro. Isso, porém, é grave erro no terreno das expectativas. Naturalmente, não nos referimos aqui, nestas considerações, a espíritos da estofa de um Francisco de Assis, nem as criaturas extremamente perversas. Uns e outros são cabíveis em nosso quadro. O zênite e o nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva mais ou menos normal, para concluir que tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências desencarnadas ou encarnadas que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. E a realidade, meu amigo, é que todos nós, que nos contamos por centenas de milhões, não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do supremo suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto. Requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isto, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: Compreendes agora, André, a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Sim, respondi, entender as observações, ponderando-lhe a magnitude. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, continuou o assistente Calderaro, e sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno, a maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá então a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos. André, isso é obra de construção de tempo e de paciência. Chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora médium em processo de formação, que lhe vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu: O caso aqui é oportuno, André. Observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Marcava o relógio precisamente 20 horas quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas que anotei contente. Fora igualmente médico esse companheiro. Deixara a experiência física antes de concretizar velhos planos
de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelar o bem geral quando lhe fora possível, contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além-túmulo, recebera permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para o outro, mas poderia ajudá-los a serem criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, é lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre e incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para este fim, ali permaneci interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Acompanhando-lhes os argumentos com admiração, mantive-me silencioso, mas Calderaro indagou cortês após inteirar-se das ocorrências. E aí, como que vai o desenvolvimento de seus elevados propósitos? Dificilmente, informou o interpelado. Os recursos de comunicação ao meu alcance ainda não são de modo a inspirar confiança à maioria dos companheiros encarnados. A bem dizer, não me interessa comparecer aqui de nome aureolado por terminologia clássica e nem me abalançaria a oferecer teses novas, concorrendo com o mundo médico. Guia-me agora tão somente o sadio desejo de praticar o bem. Entretanto, ainda não lhe ouviram os apelos por intermediário de Eulálio? Perguntou o meu instrutor. Não, por enquanto não. Sempre a mesma suspeita, de animismo, de mistificação inconsciente. Ia a palestra em meio quando o diretor espiritual da casa convidou o colega a experimentar. Chegara o minuto aprazado. Poderia cercar-se da médium, aproximando-nos do grupo de amigos imersos em profunda concentração. E aqui a gente interrompe essa gravação, que já vamos com o tempo deste vídeo bastante longo, né? Para podermos darmos a conclusão em próxima gravação. Agradecemos a todos vocês que acompanham essas leituras e estudos da obra de André Luiz, que, como o próprio Chico disse, né, seria o André Luiz um daqueles espíritos que vem para nos despertar a consciência de que somos espíritos. Tá? Fiquem com Deus e muito obrigado.